você mesmo aqui, viu, professora? Eu sou também a mestre de cerimônias. Então, ótimo, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosiane, né? Eu vou estar mediando aqui essa sessão de artigos em iniciação científica. Eu vi o professor na sessão anterior falando que estava feliz nele que escolheu participar da sessão de iniciação científica, porque, assim, é muito importante, né? Na verdade, essa experiência que vocês vão estar tendo, caso vocês não tenham tido anteriormente, é importante para desenvolver também, né, as suas habilidades quanto pesquisador. Então, eu espero que vocês se sintam bem, né, se sintam confortável. Eu sei que dá um pouco de nervoso, mas tudo que vai acontecer aqui só tem um propósito, né? Contribuir para o desenvolvimento de vocês. Então, eu preparei para os 2 artigos um relatório, né, com minhas observações. Se os autores quiserem, podem me mandar um e-mail que eu mando para vocês também. Mas daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo um pouco mais sobre cada artigo. E agora, né, eu convido o primeiro artigo, que é o artigo do Danilo, né, Soares Silva, junto com Regina Gomes dos Santos, e o professor Carlos Renato Teófilo, né? E o título do artigo é, né, o estado da arte da pesquisa em custo de conformidade tributária no Brasil. Danilo, seja bem-vindo, e agora é com você. Obrigado. Um minuto, vou compartilhar. Todo mundo vendo? Vou dar início, então. Então, bom dia a todos. Meu nome é Danilo Soares Silva. Eu vou estar apresentando o trabalho, né, como já foi apresentado, o estado da arte da pesquisa em custos de conformidade tributária no Brasil. Foi desenvolvido, né, por mim, a professora mestre Regina Gomes dos Santos e o professor doutor Carlos Renato Teófilo, todos da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Bom, o tema surgiu. Esse tema ele foi escolhido em função da alta carga tributária que o Brasil possui. Além dos valores que são pagos, né, em relação a tributos, as empresas brasileiras elas também utilizam elas são obrigadas a fazer várias atividades para estar em conformidade com o que a legislação pede. E o Banco Mundial, ele estima que as empresas brasileiras, elas utilizam, em média, cerca de 1.958 horas por ano para a realização desse tipo de tarefas. E esses gastos, eles representam cerca de 79 bilhões da economia do país. Originalmente, o objetivo da pesquisa seria fazer um levantamento do quanto esses gastos impactam em uma empresa. Porém, devido à falta de trabalhos nacionais voltados ao levantamento de estudos sobre custo de conformidade, nasceu o problema de pesquisa, que é qual o perfil das publicações brasileiras que, durante os últimos 20 anos, versam sobre os custos de conformidade tributária. O objetivo geral, então, é fazer um compilado das pesquisas publicadas durante os anos de 2000 a 2019 sobre os custos de conformidade tributária. Para embasar o referencial teórico, foi dividido em 2 partes. A primeira parte tratando sobre o Sistema Tributário Nacional, com base no Código Tributário Nacional de 66, a Constituição Federal de 88, e em livros de Direito Tributário e Contabilidade Tributária. A segunda parte está relacionada aos custos de conformidade tributária, que foram baseados nos trabalhos publicados por Bertolucci, em 2021, Evans, 2003, Bertolucci, 2005 e Maia, 2007. A metodologia. Quanto ao objetivo, o trabalho pode ser classificado como descritivo. A estratégia de pesquisa utilizada é a documental, aplicando as técnicas de estado da arte e bibliometria. Quanto à análise de dado, as informações, o trabalho ele é tanto qualitativo quanto quantitativo. Qualitativo com relação à análise de conteúdo e quantitativo com relação à análise bibliométrica. A amostra utilizada na pesquisa. Inicialmente, seriam utilizados apenas artigos publicados em periódicos científicos. Porém, devido ao baixo número de artigos encontrados, a pesquisa ela foi expandida também para artigos publicados em eventos e também para teses e dissertações. As plataformas utilizadas para a busca foram o SPEL, o Cielo, a Ampconte, o catálogo de teses e dissertações da CAPES e o buscador Google Acadêmico.
a amostra total foi de 140 arquivos. Esses arquivos eles passaram por uma leitura dos seus resumos e, após isso, foram excluídos 106 trabalhos que não tratavam especificamente do tema, e também aqueles trabalhos que eram dissertações e dissertações que se tornaram artigos. Foram priorizados os artigos. A amostra parcial chegou a 34 estudos. Após esses estudos foram eliminados os arquivos duplicados, e a amostra final foi de 20 artigos, 20 trabalhos científicos. Esses trabalhos científicos, 13 eram artigos publicados em periódicos científicos, 4 artigos publicados em eventos de contabilidade, no caso, o Congresso Brasileiro de Custos, e 3 dissertações de mestrado. Passando para a análise. A análise dos dados ela foi dividida em 3 partes. A primeira, a de dados bibliométricos, que levou em conta os dados dos autores, das instituições e dos próprios trabalhos. A primeira inferência que pode ser feita é com relação ao aumento da média de publicações da primeira década estudada, de 2000 a 2009, de 0,4 estudos para 1,6 na segunda década. Mas, apesar desse aumento, se considerar a linha de tendência com base na média ponderada, não há uma tendência de aumento do número de estudos para os próximos anos. Outra percepção feita é com relação à continuidade dos estudos por meio dos autores. Apenas um autor deu continuidade, fez uma segunda publicação relacionada aos custos de conformidade, que foi o Bertolucci. Com relação aos 13 artigos publicados em periódicos científicos, nós podemos perceber na tabela que esses 13 artigos eles possuem uma distribuição entre os estratos de Qualis, e se desconsiderar o arquivo que não foi identificado, nós temos que a metade desses artigos eles estão nos 3 maiores estratos de contabilidade, que é o A2, o B1 e o B2, que mostra que, apesar da pequena quantidade de artigos, há uma boa qualidade do que está sendo produzido em relação aos custos de conformidade tributária. A segunda parte da análise está relacionada às características metodológicas. A principal inferência que pode ser feita a respeito dessa análise é que 55% dos autores eles optaram pela técnica de estudo de caso, o que representa, segundo o Gil, uma característica de pesquisas exploratórias que são utilizadas quando ainda não há uma base formada a respeito de certo tema. Então, o que mostra para a gente que ainda estamos nas fases iniciais das pesquisas sobre custo de conformidade tributária. A terceira e última parte da análise está relacionada à análise de conteúdo. A análise de conteúdo ela foi feita categorizando os artigos de forma a juntar aqueles artigos que possuíam semelhanças entre eles e subdividindo eles em subcategorias quando possível. A primeira categoria está relacionada aos custos de administração. Esses custos eles foram incluídos aqui como uma categoria extra, uma vez que eles não fazem parte dos custos dos contribuintes, mas que, segundo os próprios autores que estudaram esse tema, que foram 2, eles sempre consideram os custos da administração em conjunto com os custos do contribuinte, e o resultado percebido pelos 2 autores é que há uma transferência do ônus tributário do Estado para o contribuinte. A segunda categoria trata a respeito do gerenciamento de risco, que são ações implementadas na empresa para tentar diminuir prejuízos ou melhorar os benefícios da empresa. Essa é considerada um custo voluntário, segundo as classificações dos custos de conformidade. Apesar de aumentar os custos de conformidade, os 2 autores que estudaram essa categoria, eles mostram que implementar e entender os custos de conformidade, eles ajudam a prevenir a materialização de multas tributárias, e que os gestores, inclusive, eles preferem arcar com esse custo a mais do que passar por uma fiscalização ou obter uma multa tributária. A terceira categoria está relacionada ao planejamento tributário. 2 autores também aplicaram os custos de conformidade em operações normais de empresa, como a abertura de uma nova filial
ou a escolha do regime tributário. E os dois autores eles percebem que a inclusão dos custos de conformidade eles proporciona uma informação mais completa e que podem influenciar na tomada de decisão. A quinta categoria está relacionada à percepção dos gestores. 6 autores buscaram fazer levantamentos com gestores a respeito. Primeiramente, uma subcategoria que é a complexidade do sistema tributário. Esses autores eles verificaram com os gestores, e esses gestores, a resposta mais comum é que a complexidade do sistema tributário se dá em decorrência das constantes alterações na legislação. E essas constantes alterações, as adaptações que devem ser feitas para se adaptar a elas, elas causam um aumento nos custos tributários, nos custos de conformidade. A segunda subcategoria nessa categoria é de custos de conformidade. Foram perguntados aos gestores qual era o entendimento deles a respeito desse assunto. Foi entendido nas respostas dadas nos 5 estudos que esses custos eles afetam as rotinas tributárias e o resultado das empresas, porém não há um estudo sendo feito em cima desses valores. O conhecimento sobre esse assunto ele é superficial. A quinta categoria trata a respeito dos cálculos dos custos de conformidade. Os 8 artigos que trataram sobre esse cálculo, eles mostraram algumas dificuldades em comum. A primeira está relacionada aos custos monetários, são os valores gastos pelas empresas para o desempenho das atividades tributárias. Não há um consenso entre os autores sobre quais são os gastos que devem ser incluídos no cálculo desses custos. A segunda subcategoria está relacionada ao método de mensuração. O método mais utilizado pelos autores é a mensuração feita pela estimativa de custo fornecida pelos gestores. Apenas um trabalho fez um levantamento dos custos baseado um estudo de caso dentro da empresa, levantando os custos e fazendo a mensuração. Porém, devido aos diferentes tipos de regime, os diferentes tipos de atividades envolvidas pelas essas atividades, é difícil escolher qual seria o melhor para cada um. A terceira subcategoria está relacionada ao percentual dos custos. Os cálculos que foram feitos, eles concordam com os estudos já feitos anteriormente, que identificam que há uma regressividade nos custos de conformidade, ou seja, as empresas menores elas são oneradas mais do que as empresas maiores. A sexta categoria está relacionada aos custos psicológicos, que são os custos em decorrência de alguma alteração. O autor cita uma frase interessante, que é quando o empregado ele tem que fazer uma alteração, o medo de entregar alguma coisa errada pode atrapalhar na hora de desenvolver suas atividades, também afeta os custos temporais. As considerações finais. Pode perceber, então, que durante os últimos 20 anos, o número de trabalhos científicos publicados ele é pequeno, se considerar que é um tema que ele tem sido bastante estudado internacionalmente. O segundo ponto a se destacar é que o perfil das publicações demonstra o estágio inicial das pesquisas e a descontinuidade do assunto por parte dos autores. O terceiro ponto é que o estudo dos custos de conformidade permite a evidenciação do impacto no resultado das empresas, a regressividade dos custos, o repasse do ônus tributário para o contribuinte. E, gerencialmente, o estudo desses custos eles ajudam na tomada de decisão e no controle de atividades tributárias, ou seja, tem várias aplicações para o estudo. As contribuições da pesquisa. Para o Estado, é evidenciar que o impacto que as exigências tributárias têm para a empresa. As alterações que são feitas na alteração, elas impactam tanto monetariamente as empresas, como também o psicológico em trabalho. Para as empresas e os administradores, demonstram que existem custos invisíveis presentes nas rotinas tributárias que a empresa tem que arcar para estar em dia com a fiscalização. Academicamente, é chamar a atenção para um tema relevante, carece de estudos, e para o autor é preparar um registro abrangente dos estudos de custo de conformidade como parte de um projeto de longo prazo. Sugestões para pesquisas futuras. Desenvolver um estudo de caso com o objetivo de mensurar os custos de conformidade, replicar o estudo de Bertolucci para estimar os custos de administrações atuais e realizar um comparativo entre os custos de conformidade de empresas de um mesmo ramo
porém em diferentes regimes tributários. Essas foram algumas referências, né, que eu utilizei no artigo que nós utilizamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Excelente, Danilo. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu sempre falo que a gente é muito melhor falando do que escrevendo, né? Então, vários pontos que eu ia perguntar aqui, você meio que já esclareceu, mas eu vou trazê-los para que no texto fique mais claro, né? Então, se alguém aqui que está na sala também tiver alguma pergunta, pode se sentir à vontade e trazer contribuições. Enquanto o pessoal está preparando aí as perguntas, enfim, dúvidas, eu vou começar, então. Eu vou começar falando do seu artigo e, pelo que eu entendi, o professor Carlos é o seu orientador, é isso? Ah, excelente. Nossa, é tão bom quando o orientador está na sala, gente. Vai com a gente ali, né? Na apresentação, nos dá força. Mas é muito legal, assim, ver seu empenho em fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Porque toda pesquisa, seja ela qual seja o nível que for, seja iniciação científica, TCC, dissertação, tese, ela começa por uma revisão bibliográfica, né? Você precisa conhecer o campo de pesquisa para que você detecte, né? Qual que é a lacuna de pesquisa, né? O que é que não tem sido abordado e que precisa ser considerado na sua pesquisa, né? Porque se alguém já tem resultado sobre isso e já é consolidado, não faz sentido a gente pesquisar, né? A gente vai pesquisar para tentar contribuir, né? Sempre é esse o objetivo. Então, eu achei legal o seu objetivo de pesquisa, que foi levantar e analisar os trabalhos científicos que versaram sobre o tema, né? Conformidade tributária no Brasil nos últimos 20 anos. E, realmente, se a gente pegar uma análise de 20 anos, a gente vê realmente pouca pesquisa sobre conformidade tributária no Brasil, né? E a pergunta que me vem à mente é, por quê? Aí eu queria saber de você, que é um especialista agora, né? Fez muitas pesquisas sobre isso. Qual que seria o motivo assim, não termos tantas publicações? Você falou que as publicações, mesmo sendo poucas, são de boa qualidade. Eu vou ousar, né? Vou ousar ser um pouco crítica nessa sua fala, porque, na verdade, a maior concentração das pesquisas, pelo menos de acordo com o seu levantamento, né? Acho que só tem 3 pesquisas publicadas, acho que é na RCF, na RCO, e as demais são B1 para baixo, né? Nada contra B1 para baixo, mas B1 para baixo, digamos assim, não é assim de primeira linha, né? Primeira linha a partir de A. Então, a gente vê assim, que a concentração das pesquisas em conformidade tributária no Brasil, digamos assim, que elas ainda precisam ir para a próxima divisão, né? E aí, uma coisa que você falou é que a maioria dos estudos foi com base em estudo de caso. Aí, uma sugestão, uma hipótese que eu fico pensando, será que o problema nas pesquisas em conformidade tributária no Brasil não é metodológico, né? Então, isso que me veio assim à mente, como uma hipótese para justificar o motivo de termos poucas publicações, né? E termos muita publicação no extrato B, né? Mas, e B, assim, eu entendo que, tipo, uma IC, a gente pode aceitar uma publicação B, mas em outros níveis de pesquisa, a gente tem que correr atrás do A, né? A1, A2, A3. Então, eu queria ouvir de você. Qual que seria, assim, a sua hipótese? Não precisa ser assim, é isso, né? Mas o que você acha? Primeiro, porque temos poucas pesquisas e porque nós estamos publicando pesquisas de conformidade tributária em um extrato abaixo do A. Então, é uma pergunta difícil, né? Desde o início, né, quando foi selecionado a questão dos tributos para poder ser estudado, né, a área de tributos, eu ainda não tinha especificado que seria isso, mas era um consenso, né, até o professor de metodologia também, né, Carlos Renato, ele informou que, no geral, as pesquisas em tributária, elas não são muitas, né, elas não são um ramo mais
estudado na contabilidade. Eu acredito que, por estar dentro desse ramo, talvez é uma justificativa porque não está sendo tão estudado esse assunto, né? Eu acredito, não sei, pode ser que não. Não, é só a justificativa, né? E você acha que Sim, a questão da metodologia, a questão metodológica também é um impeditivo para isso? Ou não? talvez. É até uma certa. Um ponto que é levantado é que, apesar de ter sido classificado como um estudo de caso, né, foi mantido como um estudo de caso, porque foi a classificação feita pelos artigos, os autores, os trabalhos realizados, eles têm características de levantamento de dados, entendeu? Não foi feita uma pesquisa dentro das empresas para fazer uma observação das rotinas. Aí eu acredito que talvez essa nomenclatura que está sendo dada, Uhum. nesse sentido, Entendi, porque de fato não é um estudo de caso, né? Isso que você quer um, dizer. É caracterizado, mas não é, né? Tá. aí esse estudo de caso talvez levantaria, realmente sendo um estudo de caso, ele pode levantar dados que ajudem a resolver alguns problemas principais, principalmente com relação à mensuração, ou a identificação do que é incluído e o que não é. Que bom. Que bom ouvir de você, a pessoa que Professora, fez a pesquisa sobre isso. opa, Adriano, desculpa, o André levantou a mão primeiro, me beleza, perdoe, beleza. tá? Beleza. Assim que o André a participar, eu já te chamo, tá, Adriano? Obrigada. André, sinta-se à vontade. Não, André não levantou a mão. Desculpa, Adriano, por favor. Sinta-se à vontade. Tranquilo, tranquilo. É só a justificativa de por que tem tão pouco em A1 pesquisa tributária no Brasil. O tema brasileiro é muito complexo, é muito complexo. Eu pesquiso tributária, eu iniciei agora, estou falando sobre tax gap. Mas, para você ter uma ideia, a gente tem 4,9 trilhões de contencioso tributário. O sistema é tão complexo que, quando a pesquisa evolui muito, ela vira consultoria. Quando a De tão pessoa boa, evolui né? muito no sistema, ela vira consultoria. E o cara, por que eu vou publicar isso se eu posso virar consultor disso? Por ser muito complexo e por não ter nenhum desejo, vontade de mudar essa complexidade, na verdade. A gente tem duas reformas transitando pelo Congresso agora, apresentada pela equipe econômica, uma unindo PIS e COFINS, e aí o cara, podia unir ICMS, IPI, podia, mas já é PIS e COFINS, já é alguma coisa. O PIS e COFINS, hoje a gente trabalha o PIS e COFINS baseado em súmula do Supremo. Não é sobre a legislação. A legislação é muito complexa. Pô, já que eu vou conseguir unir esses dois caras que dão um trabalho louco em uma legislação consolidada, por que não apoio? Né? Aí vem o do imposto de renda. Vamos fazer uma reforma do imposto de renda, vamos tributar dividendos. Reduzindo, aí já pode ser até tema para pesquisa, reduzindo a tributação das empresas e criando tributação de dividendos. Aí o corpo desse que alimenta esse contencioso, ninguém quer isso. Ninguém quer reforma tributária no Brasil. Quer que continue complexo, que isso dá dinheiro. Isso dá muito Justamente, dinheiro. né? Isso digamos, a opacidade do sistema gera maior simetria de informação, né? Exato. Exato. Eu li o trabalho do No Danilo. mestrado, eu pesquisei sobre finanças, na área de finanças, e no doutorado eu fui pesquisar tax avoidance. E agora, no pós-doc na FGV, eu estou vendo como que os investidores precificam, né, as práticas de tax avoidance. E, para mim, assim, não ter muitas pesquisas na área é uma grande oportunidade para mim, né? Então, se eu tiver uma boa metodologia, que eu consiga capturar a variância do fenômeno, então, eu consigo publicar em bons lugares, né? Então, para quem está aqui e é da área tributária, né, ou deseja pesquisar na área tributária, o meu conselho né, tenha uma boa metodologia, né? Faça como o Danilo fez, né? Veja o que os autores já fizeram e tentem melhorar a capturação da variância, né, do fenômeno que você está analisando. E, com certeza, você vai ter condições de publicar aí na primeira divisão, que são os AIS. Ok, E, deixa eu Danilo, só pensando finalizar, na sua professora. formação... Opa, Deixa desculpa. eu só finalizar. Eu li o trabalho do Danilo, queria só parabenizar por ser iniciação de científica e pela qualidade desse artigo. Parabéns mesmo. A gente fica muito feliz quando, em nível de iniciação científica, tem um trabalho tão bom assim. Beleza? Parabéns, Danilo.
Obrigado. Maravilha. E eu concordo com o Adriano, foi um artigo, né, um trabalho muito bem feito, né? E eu vou traçar, eu tenho só mais 3 minutos para falar com você, então eu vou traçar alguns comentários, pensando assim, se você for pensar em publicar seu artigo, ou se você pretende ir para o mestrado, são coisas que são importantes no artigo, né? Então, no primeiro parágrafo do artigo, a gente já tem que dizer para o leitor 2 coisas que são importantes. Uma você fez, faltou a outra, e na apresentação você fez muito bem. A primeira, você tem que dizer qual que é o objetivo de pesquisa. No primeiro parágrafo, é isso. E qual que é a relevância? Por que esse estudo é importante? No último slide, você separou bonitinho, academicamente, para profissionais, tudo certinho. Então, você precisa dizer isso já no resumo e no primeiro parágrafo da introdução, né? Porque assim o leitor se sente motivado a continuar lendo o seu trabalho, né? E eu vou falar agora algumas outras coisas que eu acho que são importantes em termos metodológicos, né? Eu acho que todo trabalho, para que ele tenha robustez, né, ele tenha consolidação, ele tem que ter uma boa metodologia. Então, por exemplo, você comentou que inseriu artigos de congressos, dissertações e teses, porque tinha pouco, né? E pelo que eu vi na tabela, o final, juntando ICELO e SPEL, foram 10, ficariam somente 10. E aí você foi trazendo outras coisas para sua análise. Eu não tenho nada contra com artigos de congressos, dissertações e tese, mas não tem o mesmo nível de crivo científico como artigo científico, né? Análise por pares, enfim. Eu não sei até que ponto isso é um ponto positivo ou negativo, né? Quando a gente insere artigos de congressos ou dissertações e tese numa análise bibliográfica, porque a gente está falando de publicação, né? Então, se a gente está falando de publicação, esses 3 itens não são publicações, né? Publicações é o que é publicado, né? Em periódico. Eu não sei se você conhece o software EastCity. Vou até colocar aqui, EastCity. Mas para usar esse software, tem que ter acesso a EastCity. É um software de análise bibliográfica. E isso, eu falo isso porque eu publiquei, em 2 anos, uma análise bibliográfica na área de tax avoidance, e eu usei esse software. E ele é ótimo, né? Porque ele tem um critério claro. Então, quando você faz assim, a análise no olho cru, né? É difícil reproduzir uma pesquisa quando ela é feita assim, ao olho cru. Então, quando você usa um software, você entende que os critérios são do software, né? Uma outra coisa que é importante, você colocar assim, como pergunta de pesquisa, qual o perfil das publicações brasileiras, né? Mas o que seria perfil? O que é que você chama como perfil, né? Enfim, perfil em que sentido? Tem que deixar claro. Aí tem que dizer exatamente o que você define como perfil. Então, acho que é um ponto que é importante a gente trazer. Pelo que eu entendi, a sua análise de conteúdo, você fez no olhômetro, né? Botou na planilha Excel e foi no olho, né? Foi isso? Ou você usou algum software? Foi no Excel mesmo. No olho, né? Excel e olho, né? Uhum. Mas eu acho que você poderia fazer uma análise usando outro software, que é um software de análise de conteúdo. Vou botar aqui o MaxQDA. MaxQDA. Esse software, ele é muito bom para análise de conteúdo. Então, em vez de você dizer assim, olha, foi meio que no olho que eu fiz a análise, eu usei um software e o software me trouxe esses resultados. Não saiu assim, porque assim, é difícil quando a gente faz assim no olhômetro, reproduzir, né? Como que outra pessoa vai reproduzir o que a gente viu, né? Então, acho que é uma coisa que é muito importante. E eu sugiro que você botou 2 tabelas na sua apresentação que eu amei. Eu amei, já quero elas. É aquela primeira, a de resumo das pesquisas. Aí você colocou categoria. Aí eu fiquei assim, gente, tá no artigo e eu não vi. Aí eu fui olhar de novo o artigo, não tá. Então, eu sugiro que você coloque essa tabela no artigo. E o seu último artigo, slide, foi com relação às contribuições. Aí você separou em 4 categorias. Para quem essa pesquisa sua é importante. Então, força, né? Força não, coloca isso, ressalta isso no seu artigo, né? Então, essas são minhas considerações, Danilo e demais autores, e eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí para o desenvolvimento de pesquisa de vocês,
E parabéns mais uma vez, viu, Danilo? Você fez uma apresentação excelente. Eu que agradeço muito, são muitas boas contribuições, na verdade. Toda vez que uma pessoa olha o trabalho, né, ela olha com um olhar diferente, né, a gente está mergulhado ali, tem hora que a gente não consegue mais ver algumas coisas. Eu agradeço muito os seus comentários, tem também os comentários que foram feitos, né, no próprio artigo, também eu achei muito interessantes, e se eu tiver uma oportunidade, com certeza eu vou tentar aplicá-los assim. Muito obrigado. Excelente, Danilo. Parabéns mais uma vez, professor Carlos. Parabéns aí pela excelente contribuição aí e orientação ao Danilo. Obrigado, viu? Obrigado pelas observações, professora. Nós não temos tempo, né? Mas eu queria fazer só 2 comentáriozinhos, assim, com relação à classificação dos artigos, ele usou aquela classificação ainda antiga, que nós não temos a 3 ainda, né? Então, você fica limitado, que na área você não tem revista 1, nacional, né? Você não tem revista nacional de contabilidade A1, então você ficaria restrito apenas às poucas revistas A2, né? Então, por isso que nesse caso, ainda nessa classificação antiga, né? Você falar B1, B2, você ainda está falando de um extrato alto, né? E outro comentário que, na verdade, assim, na verdade, eu prefiro chamar de uma pesquisa documental, né, do que bibliográfica, porque o bibliográfico você estaria retirando dos trabalhos o que eles disseram, os textos. Na verdade, não. Aí, no caso, os artigos viram documentos, né? Na verdade, então, é mais bibliométrica mesmo, mais documental, né? Porque quando faz bibliográfica, parte dos trabalhos, né? Parte obrigatória dos trabalhos teórico-empíricos, né? E no caso dele, não, a análise de dados é feita em cima do artigo, a empiria dele é em cima dos artigos, né? Que acaba sendo documental. Mas agradeço muito aí aos comentários, né? E as indicações e tudo, e com certeza vão ser muito úteis, né? Para o trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar conhecendo vocês aqui. E quem sabe ano que vem a gente se encontra pessoalmente no Congresso USP, né? Com certeza. A gente já passou alguns minutos aí para a próxima apresentação. Agora nós vamos ter a apresentação do artigo Influência da Governança Corporativa na Agressividade Fiscal. Acho que é a Camila que vai apresentar. Eu estou vendo ela aqui na sala. Ou um dos outros autores. Oi, bom dia. Bom dia, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo certo, muito obrigada. Rogêne, só para colocar, eu estou sem câmera, tá? Não consegui aqui no meu local de trabalho, aí não vou poder estar compartilhando a câmera com vocês. Você vai compartilhar a sua tela? Vou compartilhar a tela. Uhum. Tá ótimo, então, Camila, seja bem-vinda e tenha uma excelente apresentação. Todos já estão visualizando? Estamos sim, viu? Certo. Então, hoje, né, vou apresentar, primeiramente, deixa eu cumprimentar a todos. Meu nome é Camila Proner. Nós vamos apresentar um estudo elaborado por mim, pela minha colega Taionara Thaís Trevisan, e sobre a orientação do professor André Carlos Insweiler e a Ana Júlia Batistella. O nosso estudo teve o objetivo de verificar a influência da governança corporativa na agressividade tributária em empresas listadas na B3. Conforme os estudos, a legislação tributária e os altos impostos pagos pelas empresas estão relacionados ao planejamento tributário elaborados pelas empresas para reduzir os custos com os tributos. Basicamente, os acionistas têm interesse em arrecadar menos tributos e aumentar o valor da empresa. Essas afirmações, elas são destacadas nos estudos de Martinez, 2017, e Hanlon e Slerod, 2007, e também
atrelado a isso, temos a afirmação de Potin, Silva, Reina e Neto, 2016, de que o planejamento tributário e a governança corporativa possuem a mesma finalidade, que é o de aumentar o desempenho das organizações e expandir o seu valor de mercado. A governança corporativa, por sua vez, é definida como um sistema pelo qual uma empresa é dirigida, controlada e administrada. Podemos dizer, basicamente, que é um conjunto de mecanismos fundamentais para a tomada de decisão, que pode aumentar o valor agregado ao negócio e também aumentar a longo prazo o lucro obtido pelos acionistas. O objetivo principal também da governança corporativa é de verificar que os executivos sigam aquilo que se determina pelos acionistas e pelo conselho. Com base nos conceitos colocados entre a agressividade tributária e a governança corporativa, apresentou-se o problema de pesquisa sobre o qual seria a influência da governança corporativa na agressividade tributária em empresas listadas na B3. Logo, a fim de responder o problema de pesquisa, nosso estudo teve como objetivo geral analisar a influência da governança corporativa na agressividade tributária em empresas listadas na B3. O estudo, então, ele diferencia-se dos demais estudos por analisar práticas de governança ainda não investigadas, como a quantidade de membros independentes no Conselho de Administração, percentual de membros independentes no Conselho de Administração, dualidade no cargo de diretor-presidente e presidente do Conselho, e maioria dos membros do Conselho de Administração independentes. Também se diferencia por investigar um período de tempo distinto dos estudos abordados anteriormente, de um período de 8 anos, de 2011 a 2018, e outra justificativa também que nós tivemos para a realização deste estudo foi pela divergência de resultados já encontrados por outros pesquisadores. Aqui, por exemplo, a relação do estudo realizado por Potin, Silva, Reina, Neto e Gomes, temos a informação de que a governança corporativa não influencia no comportamento tributário das empresas. Já Coverman, Velt e Carvalho verificaram que a governança corporativa influencia no planejamento estratégico tributário com a limitação da evasão fiscal para evitar riscos de fiscalização. A agressividade tributária, então, é definida por Shin et al. 2010 como um conjunto de ações que proporcionam a redução da carga tributária por meio do planejamento tributário. E Martinez, 2017, também enfatiza em seus estudos que o planejamento tributário ele visa reduzir as obrigações fiscais a partir das isenções previstas em lei. Ainda com relação à agressividade tributária, segundo Andrade e Filho, o planejamento tributário ele está direcionado à elisão fiscal, que é uma forma de reduzir ou postergar o pagamento de tributos de maneira legal. Segundo ainda Siqueira, Cury e Gomes, o que pode ocorrer na elisão fiscal são fatos não contemplados na legislação, que podem gerar questionamentos jurídicos e éticos. Segundo Gomes, a governança corporativa surgiu para superar o problema da agência, que acontece quando os gestores tomam decisões a fim de maximizar sua utilidade pessoal e não a riqueza dos acionistas. Com relação também à governança corporativa, os autores Potin, Silva, Reina e Neto explicam que a governança corporativa e o planejamento tributário, eles possuem a mesma finalidade, que é de aumentar o valor da empresa por meio de seu desempenho
e por isso eles buscam um comportamento tributário mais agressivo. Com base no conceito desses autores, nós concluímos que empresas em níveis diferenciados de governança tendem a buscar, por meio de elisivos fiscais, a redução dos impostos. Assim, foi estabelecida a hipótese da pesquisa de que há uma relação positiva entre a governança corporativa e a agressividade tributária. Aqui, nos estudos correlatos, então, a relação dos estudos que envolvem a governança corporativa e a agressividade tributária, nós temos destacado os estudos de Coverman e Velt, que revisaram 79 artigos e avaliaram o impacto que a governança corporativa apresenta na elisão fiscal. No estudo deles, foi apresentado que fatores relacionados à governança corporativa influenciam no planejamento tributário das organizações e também que as boas práticas da governança corporativa são capazes de trazer maiores lucros e limitar os riscos que a empresa tende a ter sob os benefícios da redução dos tributos. Os procedimentos metodológicos, então, utilizados no nosso estudo. Quanto aos procedimentos metodológicos aqui, realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa em companhias abertas listadas na B3, que possuíam dados disponíveis, né, para o estudo no período analisado. A amostra perfez 220 empresas em 2011, 227 em 2012, 228 em 2013, 233 em 2014, 235 em 2015 e 238, respectivamente, em 2016, 2017 e 2018, totalizando 1.857 empresas observadas entre o período de 2011 a 2018. Os dados obtidos para levantamento de informações foram retirados da economática e do formulário de referências, item 12.5 de 6. E as análises feitas deram como estatística descritiva, correlação de Pearson, regressão linear e software SPSS. Ainda, né, com relação das variáveis utilizadas. Então, como variável dependente, foi utilizada a variável de BTD, que verifica a diferença entre o lucro contábil e o lucro tributável. Teoricamente, quanto maior seu valor, maior é o grau de agressividade. As variáveis independentes foram estabelecidas, então, 5 variáveis independentes. Sendo o nível de governança corporativa, que verificou se as empresas estavam listadas no novo mercado, sendo classificadas 1 para sim e 0 para não. O tamanho do conselho de administração, que verificou a quantidade de membros independentes no conselho de administração. O percentual de membros independentes, que verificou o percentual de membros independentes no conselho de administração. A maioria dos membros independentes, que verificou a independência dos membros classificados de 1 para sim e 0 para não, e por fim a dualidade no cargo de diretor-presidente e presidente do conselho. Nesse caso que verificou se os cargos eram ocupados por indivíduos diferentes, classificando 1 para sim e 0 para não. Então, tirando somente a variável nível de governança corporativa, que foi visto por meio da economática, as demais foram retiradas do formulário de referência, item 12.5 de 6. Aqui nós temos as variáveis de controle. Foram estabelecidas como variáveis de controle o tamanho verificado como o valor dos ativos totais da empresa, o retorno sobre os ativos totais calculado pelo lucro líquido dividido pelo ativo total, o endividamento, calculado pelo passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo total, e o índice de sustentabilidade, que foram considerados DEM igual a 1 para empresas com índices de sustentabilidade e 0 para as demais. Todas as variáveis de controle, aqui no caso, foram retiradas do banco de dados da
economática. Com relação aos nossos resultados e discussões, para verificar a influência da governança corporativa na agressividade tributária em empresas listadas na B3, foram utilizados 2 modelos, em que a constante demonstrou-se significativa no modelo 1. A explicação dos 2 modelos, conforme R² ajustados, variaram de 6,15% no primeiro modelo a 7,48% no segundo modelo para explicar a agressividade tributária. Ainda, os resultados atenderam um outro pressuposto da regressão, que é a ausência de autocorrelação serial, devido aos indicadores de Durbin-Watson, que ficaram próximos de 2. O fator de inflação de variação, ele ficou dentro dos parâmetros estatísticos, ficando entre 1,079 a 1,880 no modelo 1 e 1,084 a 1,940 no modelo 2. E sendo que o ideal é para que sempre fique próximo de 2 ou no máximo 2. Aí, então, nesse caso, foram atendidos os parâmetros para o indicador. Referente à variável de nível de governança corporativa, então ela se demonstrou significativa e positiva nos 2 modelos apresentados. Desta forma, afirma-se que as empresas listadas em níveis diferenciados de governança corporativa tendem a ter um comportamento tributário mais agressivo. Ainda no que diz respeito à variável do tamanho do Conselho de Administração, que demonstra se há membros independentes no Conselho de Administração, tivemos um coeficiente negativo em um dos modelos. Nesse caso, a significância permite afirmar que membros independentes no Conselho de Administração influenciam para que as empresas tenham um comportamento tributário menos agressivo. E a variável tamanho, ela possui influência significativa e negativa com relação ao modelo 2. Podemos observar que as empresas consideradas maiores tendem a apresentar um comportamento tributário menos agressivo. E as demais variáveis, como ali o percentual de membros independentes, maioria de membros independentes, e dualidade no cargo de diretor-presidente do Conselho de Administração, e também o retorno sobre os ativos, endividamentos e o índice de sustentabilidade, eles não foram significativos em nenhum dos 2 modelos apresentados. Como considerações finais, então, nós temos os resultados demonstraram que as empresas listadas na B3, no período em análise, que estão elencados em níveis diferenciados de governança corporativa, em geral, tendem a ter um planejamento tributário mais agressivo. Sobre o tamanho no Conselho de Administração e o tamanho das organizações, nosso estudo verificou que ambas as variáveis influenciam para que as empresas sejam menos agressivas tributariamente. Já sobre as demais variáveis abordadas durante o nosso trabalho, afirmou-se que nenhuma delas obteve relação com a agressividade tributária. Com relação à teoria da agência, nós tivemos aqui empresas em análise que praticam a governança corporativa têm um comportamento fiscal mais agressivo. E, principalmente por esse motivo, são capazes de resolverem os seus problemas de agência. O estudo, então, ele contribui para fortalecer o entendimento da governança corporativa na agressividade tributária das empresas, enfatizando a importância de assuntos diante da necessidade das organizações em manter-se cada vez mais competitivas e lucrativas. Podemos citar também, como uma limitação da pesquisa do nosso estudo, o fato de que nem todas as empresas listadas na B3 disponibilizaram todas as informações necessárias. Assim, recomendamos para novas pesquisas a ampliação de empresas, incluindo diferentes países.
E, por fim, deixo algumas referências do nosso estudo. Excelente, Camila, parabéns pela sua apresentação. Ao ler seu artigo, assim, eu tive a impressão que é uma pessoa que já tem experiência com pesquisa. Foi a sua primeira pesquisa, Camila? Essa foi, digamos, a segunda, assim, mas foram duas que foram meio junto, assim, que eu fiz. Então... Nossa! Porque eu falei assim, gente do céu, para artigo de iniciação científica, assim, você fez, assim, bem feito o trabalho, então, eu gostaria aqui de te parabenizar, né, por um trabalho bem feito. Eu vi que você teve cuidado em estabelecer uma hipótese, né, de pesquisa. Então, acho que esse é um ponto muito positivo para você, né? Então, caso você tenha interesse em fazer mestrado, você está, assim, muito bem alinhada com o que é esperado em um artigo científico, né? Um outro ponto que eu achei interessante também no seu trabalho é não ficar limitado somente à base de dados, como, por exemplo, a economática, né? Então, Camila, se você quiser... Acho que você está compartilhando dentro da sua tela, né? Se você quiser parar de compartilhar, não sei se está compartilhando... Ah, pronto, acho que parou. Você foi atrás também de outras informações que não estão disponíveis em base de dados, né? Então, você foi lá no formulário de referência, pegar mais informações para o seu estudo, então isso é louvável, né? E uma coisa que eu gostei bastante foi só a revisão de literatura. Então, você fez um bom trabalho. Aí eu fiquei perguntando aqui, como que você coletou os dados no formulário de referência? Você, sei lá, criou algum robô para pegar ou você pegou por você mesma? Ai, eu não sei se a Camila está aí. Sim, foi acessado um a um lá para a gente fazer o levantamento das informações. Ah, tá. Não, eu perguntando isso porque eu assisti uma apresentação de artigo que os autores meio que criaram um robô e eu não sei como é que eles fizeram isso, então eu estava curiosa de saber como que essas pessoas criam essas coisas assim para... Porque assim, no meu mestrado eu utilizei notas explicativas, então, gente, assim, foi penoso levantar 3.000 notas explicativas, então, às vezes, tem um método mais fácil, que é por meio de um robô, né, que a pessoa está criando aí, e pega essas informações na internet. Então, é só para deixar dica, se depois você for trabalhar com isso, pesquisar alguém que já tenha feito isso, né? E que possa estar te ajudando a coletar esses dados, porque eu acho que é bem trabalhoso, né? Sim, na verdade a gente fez eles um a um, né? E também aí a gente solicitou ajuda de outras pessoas, né? Principalmente do professor nosso orientador, que também estava junto, então ele ajudou bastante. E assim a gente conseguiu levantar as informações. Excelente, excelente. Camila, eu estou com vários pontos aqui para comentar, mas eu acho que eu vou começar pelos mais relevantes, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo. E, eu gostei muito que você estabeleceu uma hipótese de pesquisa, só que a hipótese, ela meio que ainda não ficou clara para mim a relação. Então, você está falando o seguinte, que você hipotetiza que a governança corporativa tem relação positiva com a agressividade fiscal. Ou seja, empresas mais agressivas, né, têm uma boa governança corporativa. Então, eu fico meio assim, um pouco sem entender um pouco essa dinâmica na sua hipótese, porque existem vários artigos, não somente no Brasil, mas fora também, principalmente, que fala que uma empresa com uma boa governança, ela aumenta seu grau de monitoramento em cima dos agentes. Então, logo espera-se que empresas com boa governança corporativa sejam menos agressivas. Mas aí, na sua hipótese, você colocou que você esperava uma relação positiva, né? Aí eu não sei se na estrutura de governança corporativa no Brasil tem algum aspecto, né, que faz com que isso aconteça, né? Eu vi que teve 3 variáveis de governança corporativa, 2 apresentaram significância, né,
e positiva, né? Pelo que eu entendi ali na coluna do T, é o coeficiente, porque, por exemplo, quando a gente roda no status, o T não é o coeficiente, e aí você apresentou falando que era o coeficiente. É uma coisa até que eu fiquei com dúvida, se na coluna do T é o coeficiente ou é o teste T. Tá, certo. Com relação à hipótese ali estabelecida de que há uma relação positiva entre a governança corporativa e a agressividade tributária, a gente conseguiu verificar essa informação, porque a gente, nos estudos, né, no que a gente viu ali, ele trouxe a relação de que a empresa, quando ela pratica a governança corporativa, ela tende a fazer esse estudo para tentar reduzir a carga tributária, né, dentro da empresa, mas também ela tipo, não vai fazer isso para que vire uma evasão fiscal, né, para que seja um ato ilegal, e sim para que ele fique dentro da legalidade. Né? Isso, conforme a lei. Então, elas andam junto porque, conforme, né, tem a prática da governança corporativa, ali ele tende a ser um ato lícito dentro da empresa. E a questão do coeficiente ali que tu questionou, sim, é um coeficiente mesmo. Então tá bom, então, Camila. Muito obrigada pela sua explicação. O Marco Milani gostaria também de contribuir. Por favor, Marco, fica à vontade. Obrigado, professora Ranfiani. Primeiro, parabéns para a Camila e demais autores. Achei bem interessante a proposta, tá? E a minha contribuição é muito simples. Deixa eu me apresentar, desculpa. Não, fica à vontade. Tá, eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, tá? Unicamp. A minha ideia que eu sugeriria para a Camila e para o grupo, eu acho que se vocês também fizessem uma relação com gerenciamento de resultado e agressividade fiscal, sairia um bom trabalho também, tá? Vocês têm uma linha aí de pesquisa que eu acho que permite esse tipo de interação e seria bem interessante vocês trabalharem com o gerenciamento de resultados, tá? Que eu acho que vocês têm um potencial aí bom. Com relação à fala, inclusive, da questão da agressividade fiscal, infelizmente é um termo ainda muito gera divergência, né? Inclusive entre autores, né? A professora Regiane deve saber também, e eu concordo, gostei do grupo, né? Quando colocou e explicou a questão da elisão fiscal, porque a agressividade fiscal vinculada ao processo de elisão é perfeitamente compreensível, válido e desejável, né? O grande problema é a evasão. E aí, no caso, quanto mais ferramentas de monitoramento, ferramentas de governança você tem, mais se estimula justamente a proposta de você pagar menos imposto dentro da lei, dentro do aspecto ético regulado aí por mecanismos de governança. Então, faz sentido nessa proposta, claro, mas aí, de novo, eu coloco o gerenciamento de resultado aí como ponto, né, como uma variável a ser explorada, e avançando nessa questão da agressividade fiscal, que recentemente vem sendo falada, né, com bastante ênfase, mas com essas distorções que eventualmente as pessoas confundem um pouco, quem não é da área, né, elisão e evasão, que não deveria, né, mas confundem ainda, tá? Então, mais uma vez, parabéns, professora Rogiane, pela condução aí, pelas questões, tá? E é isso, é um tema que tem que ser estudado e a área não é grande, tem que ser incentivado mesmo para novos trabalhos. Obrigado a todos. Excelente, professor Marco, e eu sempre falo, se tem pouca pesquisa, gente, é uma oportunidade para a gente, né? Então, é um tema que eu gosto bastante, tenho pesquisado nos últimos anos, e acho que só minha última contribuição para a Camila, né, e os demais autores, é que a Camila falou que um dos objetivos da pesquisa era ajudar no consenso com relação, né, os resultados, só que os resultados dela também não apresentam consenso. Então, a gente tem duas variáveis de governança corporativa que indicam relação positiva, e nós temos uma variável de governança corporativa que indica uma relação negativa. E aí a pergunta que fica, né? Enfim, a governança corporativa tem impacto positivo
ou negativo, né? Então, essa resposta ainda não é trazida no artigo, mas também não espera-se que traga assim, uma contribuição a ponto de dizer assim, ó, é isso, não é isso. Então, eu parabenizo mais uma vez a Camila. E temos aqui o professor André, né, acho que é o orientador dela. É isso, professor? Isso. Bom Excelente, dia. professor. Bom dia, seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Rogiane, perdão. Agradeço as suas considerações, seus apontamentos, ao professor Marco também. Foi um desafio para a Camila estar fazendo esse trabalho, né, de iniciação científica, né? Ela é nossa pesquisadora aqui na universidade. Então, só para contribuir com relação aos dados, a gente teve bastante dificuldade para fazer a coleta, bastante trabalho para fazer a coleta, né? E como você comentou da relação, né, a gente esperava esse resultado que você havia comentado, né, de que empresas aí listadas em nível de governança aí diferenciada tendem a ter uma agressividade tributária menor, né, estão propensas a um nível de agressividade menor. E aí a gente se colocou numa situação quando viu o resultado de maneira diferente, com variáveis de governança tendo resultados, os sinais esperados diferentes, né? Que é o tamanho do conselho e a governança corporativa, né? Mas eu acho que os apontamentos, as considerações, as contribuições tendem a melhorar aí o nosso trabalho para que a gente consiga aí conseguir a publicação aí no periódico, né? Mas a gente ficou surpreso com o resultado, né? Estatisticamente falando, né? Uhum. Que a gente aguardava. Mas Não, só parabenizar a Camila pela apresentação e pela dedicação aí ao trabalho. Excelente, professor. É muito bom a gente ver assim, o orientador dando um apoio, né? Então, muito bacana, professor. Obrigada pela sua contribuição. Eu teria mais alguns pontos para a gente discutir aqui, mas eu vou me contentar com o que eu já falei. Já passamos 4 minutos, né, do previsto, e, enfim, eu agradeço mais uma vez aí a Camila, ao Danilo, né, pela excelente apresentação, e eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído aí na carreira de vocês aí no sentido de pesquisadores. Agradeço os demais participantes aqui na sala, e a gente vai se encontrando aí pelos congressos da vida, né, pessoal? No mais, tenham uma boa tarde, e a gente vai se encontrando pela estrada da vida. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigado, Coordenadora do curso da Camila. Nossa, então estava cheia de orgulho dela. Sim, dela muito do bom. professor. Eu gostei bastante do trabalho da Camila. Eu até olhei também... assim, essa minha já deve ter experiência com pesquisa, porque da forma como ela conduziu foi muito bem feito. Então, parabéns, professora, aí pela condução do curso. E espero encontrar vocês no próximo congresso, tá bom? Nossa, muito boas as tuas contribuições também. Parabéns. Obrigada, professora. Prazer te conhecer.